Ora viva, minhas amigas e meus amigos, professor Sihanouk mais uma vez com vocês. Depois de termos aprendido o conceito de hermenêutica, depois de termos visto sobre as lacunas que nos separam dos autores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e depois de vermos o perfil do intérprete da Bíblia, hoje eu quero vos falar de algumas regras de interpretação. Você precisa conhecer essas regras. Então, bora pro vídeo. Regra número 1. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Você já viu aquele tipo de pessoas que quer colocar seus pensamentos na Bíblia? Você não precisa inventar interpretação. Deixe que a Bíblia fale por si mesma. Deixe que o autor exprima aquilo que foi a sua intenção exprimir ou expressar através dos textos sagrados. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Nela você encontra 3 tipos de linguagens: linguagem literal, linguagem figurativa, linguagem simbólica, que também pode ser chamada de linguagem alegórica. Então você precisa deixar que a Bíblia seja literal quando ela é literal. Você precisa aceitar que ela seja figurativa quando ela é figurativa e alegórica quando ela é alegórica. O que é um texto literal? É aquele texto que você entende conforme você leu. Exemplo: Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. Ame teu próximo como a ti mesmo. São textos literais. O texto aqui é literal. Texto figurativo: eu sou pastor e tu és ovelha. Eu sou videira e tu és vara. Eu sou água viva. Então, Jesus está empregando figuras. Então, você não tem que entender isso literalmente. O texto aqui é figurativo. Texto alegórico: aqueles textos que usam simbologias. E vi a besta que saía do mar. E viu-se um sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. A mulher estava vestida do sol, vestiu o sol e tinha a lua debaixo dos seus pés. Claramente que esse texto é um texto alegórico, é um texto simbólico. Regra número 2. Procure saber o significado das palavras e depois procure saber o significado das palavras dentro de um determinado texto. Uma mesma palavra que, inserida em textos diferentes, possuem significados diferentes. Exemplo: a palavra salvação. Agora, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui o autor usa a palavra salvação para se referir sobre a vinda de Cristo. Operai a vossa salvação. Aqui não está a dizer que você vai salvar-se a si mesmo, mas fala da santificação. O mesmo você pode encontrar com a palavra carne. Há texto que você vai ouvir falar da carne sacrificada aos ídolos, que se refere à carne de vaca, carne como alimentação. Há texto que a palavra carne vai se referir desejos da carne. Aí você não tem que imaginar um bife, uma bisteca, uma bifana. Não, você tem que imaginar que está falando sobre desejos carnais, concupiscência. Por vezes vai usar o termo carne para se referir à humanidade, para se referir aos homens. É a mesma palavra carne, mas com vários sentidos. Outro exemplo é a palavra sangue. Quando os judeus disseram que o sangue dele caia sobre nossas cabeças, sobre a cabeça dos nossos filhos, sobre toda a geração, você não deve entender isso de forma literal. O sangue de Cristo da cruz já cai toda a cabeça de todo mundo, até de geração, até hoje já está a cair. Não. Mas eles estavam assumindo a culpa, a responsabilidade. Então aí não é um sentido literal. A palavra mundo também. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, não ameis o mundo, mas Deus amou o mundo. Claramente não está a se referir sobre o mesmo mundo. É uma mesma palavra que, enquadrada dentro de um texto, ganha um sentido diferente. Tudo isso prova que uma mesma palavra deve ser entendida de acordo com o texto onde ela está inserida. Terceira regra:
leia o texto dentro do seu contexto, ou leia o texto considerando o seu contexto. Existe o que nós chamamos de contexto imediato. São os versículos ou versos que estão ao redor, antes ou posterior ao texto que você leu. Eu vou te dar muito um exemplo a partir do verso 9 do Salmo 137. Olha só, que pega a tua Bíblia e acompanha comigo. Diz assim: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Esse texto se cai na mão de um fanático, problema grande. Olha aqui, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Irmão, pega os teus filhos e dá com ele nas pedras. Está escrito aqui, está escrito mesmo. Mas porque eu isolei o verso 9 do seu contexto. Por isso as pessoas dizem o ditado: texto fora do contexto é pretexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas se a Bíblia não está a recomendar para cada pessoa pegar os seus filhos e comer nas pedras, como podemos entender então esse verso? Se você quiser entender, começa do verso 1, vai lendo toda a história. Você vai ver que os judeus estão a lamentar sobre o que os babilônios fizeram contra eles, e eles desejam que também seja feito o mesmo aos babilônicos. Vou só ler o verso 8 antes do 9. Diz: a filha da Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Você leu agora o texto dentro do seu contexto. Quando você lê dentro do contexto, você ganha um novo entendimento, diferente daquele que você entendeu de primeira. Quarta regra: tenha em conta não só o contexto do texto, mas o contexto do livro. Cada livro está inserido dentro de um contexto. Por exemplo, Paulo escreve aos Gálatas para combater o falso ensinamento dos judaizantes que queriam misturar a lei com a graça. Esse é o contexto do livro. Ao ler um livro, você tem que ter em conta que existe um contexto. Ao ler Corinto, qualquer capítulo de Corinto, você tem que saber que Paulo escreveu para os irmãos que tinham muitas dúvidas, principalmente sobre casamento, sobre moralidade, e uma igreja que estava vivendo conflitos, competições, carnalidades. Então, está dentro deste contexto. Hebreus foi escrito para judeus cristãos que estavam a ser perseguidos pelas suas famílias e queriam abandonar a igreja ou a fé em Cristo para voltar às práticas do judaísmo. O autor aos Hebreus escreveu para mostrar a eles o perigo da apostasia. Então você vai ler Hebreus, qualquer capítulo dentro, você lê qualquer versículo está dentro desse contexto. Você não pode só pegar a Bíblia, ler um versículo e falar coisas da tua cabeça. Você tem que saber que o que você está lendo está dentro de um contexto. Fazendo isso, você está respeitando a intenção do autor. Em suma, depois de você levar em conta a palavra, vê que eu falei aqui da palavra, o significado da palavra dentro do texto, falei do contexto imediato do capítulo que você está lendo, depois do contexto do próprio livro, e agora é importante você ter em conta o contexto da Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Você não pode encontrar uma passagem de Mateus que contradiz Tiago, de Lucas que contradiz Marcos, de Esdras que contradiz Apocalipse. A Bíblia é um livro harmonioso. Então quer dizer que existe uma mensagem bíblica, existe uma coerência nos escritos da Bíblia, uma harmonia. Então existe um contexto bíblico como um todo. Depois disso, você vai ter em conta o contexto que nós falamos do vídeo anterior, contexto cultural, contexto histórico, etc, etc, etc. Diga-me o que você achou deste vídeo. Aguardo seu comentário, seu like e a sua partilha. Até o próximo vídeo.